Graça e paz. A Igreja do Avivamento. Aleluia. Grande responsabilidade estar aqui, né? Mas também queria deixar aqui meus parabéns a todas as mulheres presentes, a todas as mulheres virtuosas, abençoadas, tementes, sábias que se encontram aqui nessa noite. Amém? Que vocês possam continuar, né, sendo essas mulheres que buscam ao Senhor, que amam ao Senhor, que temem ao Senhor e que a cada dia, né, deposita a sua confiança naquele que te criou. Amém? Então, nessa noite, eu quero ser bem breve, ainda temos Santa Ceia, né? E ainda temos, no finalzinho, eu queria, né, que todas as mulheres, a gente vai chamar todas as mulheres, depois da Santa Ceia, para vir para cá para frente, receber um mimosinho e nós tirarmos uma foto, amém? Tá certo? E sem mais demora, quero que vocês fiquem de pé em reverência à palavra. Abram suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E só um pequeno versículo, mas hoje nós vamos dar uma passeada, né, na Bíblia, ler outros versículos. A passagem diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Podem se assentar? Então, se você entregou, né, a sua vida a Jesus, se você um dia confessou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você foi marcado, você foi selado por Ele. E em você, a partir daquele momento, habita o Espírito Santo de Deus. Ele passou a habitar em sua vida. E a partir desse momento que Ele habitou, né, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, as nossas atitudes, elas tendem a serem diferentes, não é verdade? Elas tendem a ser expressas de amor, de humildade, de compaixão, de humildade, de autoridade, de justiça de Deus. Aqui, né, Paulo, ele vem falando para a igreja de Gálatas, né, que ele vem tratar sobre a lei da semeadura, nesse capítulo 6, é o último capítulo que ele escreve ao povo de Gálatas. E ele vem tratar aqui sobre, no comecinho, né, do primeiro até o versículo 10, ele vem falando sobre a lei da semeadura, sobre amar ao próximo, fazer bem ao próximo, né? Ele explica em detalhes sobre esse princípio. E no fim, né, do versículo 11 em diante, ele vem abordar aqui a hipocrisia dos circuncidados, né? A prática da lei, a importância do novo nascimento em Jesus Cristo. Nesse contexto aqui, Paulo ele estava falando da circuncisão, onde ele combatia. Né? Paulo já tinha atravessado ali essa região na sua primeira viagem missionária. Lá em Atos, capítulo 13 e no 14, vem falando, né, da passagem de Paulo, onde ele enfrentou ali perseguições, onde ele enfrentou provações, e diz assim, onde ele enfrentou sérias perseguições, e uma delas, irmãos, ele foi apedrejado, né, e jogado ali, dado como morto. Né, Atos capítulo 14, do 19 ao 20. Mas apesar disso, Paulo ele continua ali, né,
ele, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, ele não desistiu daquele povo. Ele continuou, ele tinha preocupação de saber como estava o crescimento espiritual daquele povo. Porém, ao saber, né, que falsos mestres se introduziram na igreja após a sua partida, confundindo ali, perturbando ali, né, os fiéis que ali estavam, Paulo ele vem, né, e ele vem abordar ali, né, ao povo, né, perdão. Paulo ele fica preocupado, né? E Paulo ele vem através desta carta, ele vem como uma resposta. Amém? Ele vem como uma resposta aos irmãos de Gálatas. E creio eu que ele fica surpreso com o afastamento de pessoas da graça de Deus. Ele descreve a sua preocupação e também ele faz um alerta aos falsos mestres. Em Atos capítulo 20, ele diz assim, no versículo 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, ele continua, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo, ele tem aqui o cuidado de alertar o povo, né? E ele acaba enviando ali obreiros para alertar, para orientar o povo, que eles não voltassem, que eles voltassem à verdade, que eles não viessem a se perder. Os falsos mestres, né, na época, ali, insistiam em defender o cumprimento da lei. A tentativa deles era de ostentar na carne as marcas, mas Paulo ele fala, né, no versículo 16, ainda no capítulo 6 de Gálatas, lá no versículo 15, ele diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aleluia. Nós temos que ter cuidado, né, irmãos? Porque não é diferente daquele tempo de hoje em dia. Hoje também nós temos muitos falsos profetas, falsos mestres. E se nós não tivermos lendo a palavra, sendo orientado por ela, né, buscando o entendimento, pedindo a Deus sabedoria, nós podemos sim ser enganados, engoldados. Amém? A marca de Cristo em nós nos torna uma nova criatura. Amém? Esse é o texto. As marcas que identificam o discípulo de Jesus. Como eu disse no começo, quando nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor, né, a nossa vida ela é marcada, não de forma física, né, mas elas são evidenciadas a partir do momento que o nosso caráter ele é transformado, a partir que nós vamos sendo moldados. Amém? São marcas do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, se você puder folhear a sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 22, vem falando sobre as obras da carne, o fruto do Espírito Santo. E ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são características essenciais, fundamentais para aqueles que são nova criatura. E essa obra, irmãos, ela está sendo dia após dia, né? O fruto do Espírito, dia após dia, sendo moldado, né, em nossas vidas. A igreja, eu quero chamar a atenção nessa noite,
vou te convidar para você observar comigo quais são as marcas que te tornam uma nova criatura. E aqueles que na verdade foram reconciliados com o Senhor, né? Com o Pai, eles evidenciam as marcas de um discípulo de Jesus. E aí você pode assim dizer, quais são as marcas? Né? Eu lendo, e essa passagem ficou muito no meu coração, quando Paulo fala, né, das marcas. E eu, meu Deus, o que evidencia? Tantas coisas evidenciam aquele que é discípulo. E eu te pergunto, você tem marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus? Você consegue identificar, evidenciar em sua vida essas marcas de um discípulo de Jesus? Marca, segundo o dicionário Aurélio, significa um sinal, um símbolo ou um conjunto de características que identificam ou distinguem um produto, né? Ou até mesmo a identidade de uma pessoa. Aqueles que querem seguir a Jesus, eles precisam entender que as suas atitudes, irmãos, a partir do momento que você se torna nova criatura, a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você passou a não ser mais, né? A velha natureza ficou para trás, você tem que fazer nova todas as coisas. Então, seu estilo de vida ele tem que ser mudado, as suas atitudes. Muitas vezes a gente encontra assim, eu falava tanto palavrão, né? Mas hoje eu já não falo mais. Eu era assim, e hoje eu não tinha, eu era muito bravo, né? E hoje eu sou mais calmo, porque permitiu, né, que o Espírito Santo de Deus começasse a trabalhar na sua vida. E quando você muda as suas atitudes, começa a ser forjado, você tem que, irmãos, nós somos corajosos. Eu entendo que nós somos um povo corajoso, porque seguir a Jesus não é dizer assim, os teus problemas acabaram. Eles podem até aumentar, porque o Senhor ele vai lhe testar, ele vai lhe provar, para ver se você vai ser aprovado. Mas seguir a Jesus é só para quem tem coragem. Coragem de renunciar, coragem de amar, coragem de tomar a sua cruz, coragem de abandonar a velha natureza e viver o novo de Deus. O discípulo, ele não é uma fórmula. Ele também não é algo de emoção ou algo momentâneo, um discípulo não é. Não vive disso. O discípulo, ele é estar disposto a ser discipulado. É uma formação. Você vai sendo preparado, você vai sendo alinhado, você vai sendo forjado. Não é verdade? Todos vocês aqui estão sendo. Amém? Ao longo das Escrituras, nós vemos homens e mulheres que não apenas creram no Senhor, mas que aprenderam, permaneceram e obedeceram. E eles foram fiéis até o fim. E eu digo assim, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero aprender. Porque aquele que diz, eu já sei de tudo, não sabe de nada. Tem que aprender a cada dia. Cada dia o Senhor, o manar do céu. Às vezes a gente lê uma passagem, mas num belo dia é totalmente diferente daquele dia que nós lemos. Porque o Senhor se revela, os nossos olhos se abrem. É diferente. Mas aprender, permanecer. Você está permanecendo. Você está buscando obedecer para que você possa ser fiel até o fim.
E nesta noite eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês 4 verdades marcantes que eu olhei aqui e vi, né, que eu busco identificar a um verdadeiro discípulo de Jesus. A uma verdadeira discípula de Jesus, a um verdadeiro discípulo de Jesus. E elas são identificadas ou construídas ao longo do tempo, irmãos. Elas não são marcas que já nascem prontas. Mas você, dia após dia, você está sendo lapidado, trabalhado, transformado. Amém? E o primeiro ponto que eu quero deixar é o primeiro exemplo de um exemplo que define um discípulo de Jesus, é a disponibilidade em aprender. E nós vamos ler, né, algumas passagens bíblicas. Em Lucas capítulo 10, versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, eu ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Um discípulo, eu entendo aqui, irmãos, que um discípulo, ele não começa sabendo, ele começa disposto a aprender, a ouvir, a buscar, a sentar, a ouvir. Marta, não é que Marta também não teve um papel fundamental, né? Ela estava servindo. Mas Marta, naquele momento mais importante, de estar com o mestre, de sentar e ouvir os ensinamentos, Marta estava atarefada. Né? Quantas de nós, mulheres, às vezes, né, nos ocupamos como Marta, sendo atarefada, deixando o principal, deixando, né, algo essencial, que é pararmos para ouvirmos e buscarmos, aprendermos com o Senhor. Amém? Aprender a ouvir, a buscar, a viver, é priorizar a oportunidade dos ensinamentos do Mestre. É uma escolha, irmãos. Você está aqui porque você escolheu. Você tomou a sua melhor parte de vir adorar ao Senhor nessa noite. De ouvir, adorar, de estar em comunhão. Amém? Então você teve disponibilidade de estar aqui e aprender mais um pouco. O segundo ponto é o exemplo que define um discípulo de Jesus, que eu coloquei, é a permanência na palavra. Né? João capítulo 8, versículo 31, ele diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecestes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, os discípulos, irmãos, eles não vivem de momentos. O discípulo, ele permanece fiel. Ele permanece confiando na palavra. Ele permanece buscando viver a palavra. Firme na presença, no amor, na fé. Amém? Na comunhão. João, ele foi chamado de discípulo amado. Já pensou? Se ouvir do Pai, tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. João, ele permaneceu firme até o fim. Por mais adversidade, perseguição, circunstâncias, ele permaneceu firme até o fim.
E eu creio que nós também permaneceremos firmes até o fim. Nada vai fazer com que a gente desista, retroceda. Nenhuma enfermidade, nenhuma perda, nenhuma dor, nenhuma circunstância vai fazer com que a gente desista. Nenhuma frustração, nenhuma decepção vai fazer com que a gente desista. Porque a nossa confiança está naquele que há de vir. A nossa confiança, os nossos olhos têm que estar fitos nele. Permanecer fitos nele. E permanecer, irmãos, na sua palavra. Como diz a passagem, se permanecerem em minha palavra. A palavra, ela não é um acessório, um amuleto que você carrega como pessoas, né? Carrega aí a Bíblia como se fosse, né? Alguma coisa. Mas ela é o seu alimento diário. Ela não precisa estar lá, abertinha lá. Não vai fazer efeito nenhum. Não vai fazer efeito nenhum se você não buscar ler. Se você não buscar se deleitar. Se você não pedir a Deus, pedir ao Senhor sabedoria, entendimento, discernimento da palavra. Não basta apenas ler. Você tem que buscar e pedir. A palavra é seu alimento diário. Mesmo quando a palavra ela lhe confronta. A palavra ela nos confronta, não é verdade? Ela nos confronta. Mas para que nós possamos ser melhores. Porque o Senhor, Ele quer nos tratar. Ele quer que nós possamos ser aprovados. Chegarmos a ser aprovados. Chegarmos naquele grande dia. Entra, filho. Quando a gente pensa, né? Meu Deus, nesse grande dia. Senhor. Ai, Deus. E mesmo que a palavra doa, irmãos, nós temos que permanecer. 1 Pedro 1,25 diz, a palavra do Senhor, porém, ela permanece eternamente. Então ela vai permanecer. A sua palavra, ela vai permanecer. Pessoas querem mudar a palavra. Mas a palavra do Senhor, irmãos, quando nós buscamos, nós não somos mais o mesmo. Quando nós buscamos e permitimos que ela nos confronte, permitimos que ela nos molde, nos transforme, nós não somos mais o mesmo. Há mudança em nossas vidas. Se você até hoje talvez não tenha essa mudança, talvez você tenha que orar mais, buscar mais. Ou abrir a palavra, que talvez ela esteja fechada. Abrir o seu coração. Terceiro ponto que eu quero aqui para nós nessa noite, dar o exemplo, aquele que define um discípulo de Jesus, é a obediência que transforma. Não é só a obediência, é uma obediência que gera uma transformação. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o discípulo, ele não apenas escuta, mas ele reage, ele responde. Vive a palavra para cumprir o propósito do Senhor.
Amém? Às vezes nós pensamos numa criança, né? Como pais, às vezes nós falamos, mas parece que a criança faz ouvido de mercador, né? Dá vontade de dar um cascudo, porque a criança parece que não está ouvindo. Será que nós também nos estamos desse jeito? O Senhor está falando, mas nós estamos fazendo ouvido de mercador. O discípulo, ele obedece. E essa obediência, ela gera transformação. A obediência, ela não é passiva, mas ela gera a mudança. É uma renúncia. Amém? Uma renúncia que vai gerar frutos. E esses frutos, irmãos, são frutos de paz, de bênção, de alegria. Amém? Em nossas vidas. Porque quando nós obedecemos, nos tornamos mais felizes, não é verdade? Acho que quando você fez algo assim, que obedeceu a sua mãe ou seu pai, você mesmo, não é nem o seu pai, né, ou sua mãe, mas você mesmo ficou feliz em poder obedecer. Quanto mais nós, quando pensamos no Senhor, quando fazemos aquilo que Ele agrada o coração dele, como fica o coração do Pai? Como fica o coração do nosso Pai? E o quarto ponto é que exemplo, amém, perdão. Outro exemplo que define um discípulo é a fidelidade até o fim. Fidelidade até o fim. Então nós vamos lá. Disponibilidade em aprender, a permanência na palavra, a obediência que traz transformação e a fidelidade até o fim. Eu creio que são marcas. Tem outras, né? Mas eu acho que essas são muito fundamentais para um discípulo do Senhor. Passagem Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Ei, não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação. Deixa eu ler aqui. Tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Não temas o que há de padecer. Não temas. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Eu vejo que os discípulos, eles não desistem no meio do caminho. Eles não paralisam. Os discípulos fiéis, que permanecem, que buscam, eles não vão ficar paralisados. Eles vão continuar. Eles permanecem quando ninguém vê. Eles permanecem mesmo que doa, fiel. Eles permanecem mesmo que a circunstância lhe custe algo. Mesmo que você se sinta só. O Senhor, Ele nunca te abandonou. O Senhor permanece contigo. É por isso que tu estás aqui. Mesmo cansado. Mesmo achando que não tem mais força. Mesmo achando que não sente mais a presença. Se tu estás aqui, é porque
há algo que ainda move, é algo que não se apagou. É algo que ainda queima, mesmo que seja bem rasinho, mas ainda está queimando. A recompensa vem do Senhor e da sua presença. A sua presença ela é constante em nossas vidas. É como um refúgio. Eu disse para vocês que eu ia ser breve hoje. Eu quero concluir diante daquilo que ouvimos nessa noite. Se você puder fechar os seus olhos e naquilo que foi falado, será que você encontra em você alguma característica de um discípulo de Jesus? Entenda que não é somente isso que lhe define como discípulo. Aqui eu só trouxe quatro exemplos, mas não é somente isso. E ele não termina por aqui. Ele continua quando você busca a palavra, a comunhão, o aprendizado diariamente. E eu quero deixar uma pergunta para a sua reflexão nessa noite. Você tem as marcas de um verdadeiro discípulo? Se você não encontra essas marcas em sua vida, ore ao Senhor. Peça para Ele identificar em você. Peça para Ele moldar você. As marcas de Cristo em nós nos tornam uma nova criatura. Amém? Segundo Coríntios, né? Paulo fala da nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Que passou, passou. Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Eu chamo o ministério de louvor, amém? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Se Jesus, ele passou por tudo, irmãos. E ele foi fiel. Ele obedeceu. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, você vai continuar. Jesus, ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Cumpriu o que precisava ser cumprido. E nós, o que nós temos feito? E nós, o que precisamos fazer? Ou continuar fazendo? Aquilo que passou, passou, irmãos. Se arrepende, volta, continua, sabe? Limpa ali a sujeira, continua. Troca as vestes, continua. O Pai está de braços abertos. E nós, como igreja, nós precisamos estar também de braços abertos para amar. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós precisamos da presença do Senhor. Precisamos nos humilhar diante do Senhor.
Mas há uma diferença daqueles que são filhos. Os filhos, eles obedecem. Os filhos, eles renunciam. Os filhos andam em santidade, em temor. Amém? Fique de pé. Eu quero deixar 4 conselhos, enquanto você vai ficando de pé. 4 conselhos para você nessa noite. Primeiro tenha em seu coração a disponibilidade de aprender. A segunda, tenha uma direção. Caminhe pela palavra. Pela palavra. Não por aquilo que as pessoas falam, mas pela palavra, o que a palavra diz. Tenha um coração obediente ao Senhor. Continue obedecendo e permaneça fiel, para que você possa receber a coroa da vida. Amém? Adoremos ao Senhor nessa noite.